Opa! Moleque! Podcast no ar, Ritmo frenético! Felipe Pedra. Hoje a gente tá gravando um atrás do outro, é coisa boa de E sabe o que é legal? Eu trago camisas pra trocar. Ele não consegue Eu trocar. nunca troco. Minha camisa tá lá totalmente jogada no canto. Pra Não dar uma tem diferenciada. tempo. Eu não vou trocar a camisa pra parecer que é um outro Poxa, dia, né? Exatamente. Esqueci Mas o de pessoal trocar a camisa. sabe. Qual é, mano? É muito bom, muito bom. É isso. Nesse dia aqui que a gente tá gravando, Isso aí. a gente gravou com o Decão. Decão que foi Se você não poxa, assistiu, que programaço. corre lá pra assistir, beleza? E hoje, nesse momento, na verdade... Você a já gente- viu na Já thumbnail, vi a gente na faz thumb. esse suspense. Que não existe. coisa que- Esse suspense é só pra nossa Só pra cabeça, gente né? a nossa cabeça, mas vamos lá. A gente já tem thumb, a gente já falou no Instagram. Isso, já anunciou pra todo E mundo. a gente quer ficar fazendo suspense. É, impressionante. exatamente. Mas bom, com a gente então, Felipão. Com a gente, ela, Bruna Branco. Uou! E aí, Bruna? Meu Deus. A gente assusta muito quando faz esse tipo de bagunça assim. É um pouquinho, né? Como é Seja que você tá? bem-vinda. Eu tô bem, gente. Obrigada. Obrigado Tô a muito você. feliz de estar aqui. Na hora que vocês me deram a mão, assim, meu olho coçou. Eu fiz assim, ó. Depois a gente Mas vai é ver. isso. Né? Obrigado pela Aquela presença. brincadeira. Eu, particularmente, tô Também. amarradão. Eu conheci você de vista, assim, no congresso que teve do Bola, Aham. no congresso de mulheres. Ah, foi. Acho que foi. Não sei se foi no mesmo dia que eu fiquei falei até com em você. dúvida se foi qual o dia que você falou, porque foram 3 congressos seguidos, assim, Pô, não é né? verdade. Eu fui nesse. Eu acho que foi de nesse. mulheres, o do Foi a Dori Flame. Rio primeiro. Ah, adoro rir. Depois o de mulheres. E acho que o último foi do Flame. Se eu não me engano. Então, Sim. Enfim, mas eu vi. Enfim. Num desses 3 congressos, Aham. eu tava servindo. Eu acho que foi de mulheres. Eu tava servindo Uhum. na fotografia, eu tava tirando foto. E aí eu nunca tinha te visto na vida e você começou a cantar. Irmão, você não tem noção. Eu até fui pra um cantinho ficar escondido, que eu falei, pô, mano, nada a ver, né? Congresso de mulheres, e eu aqui, né? Levantando o braço, adorando. Eu falei, vou aqui pro cantinho ficar escondido, mano. Mano, Se esquece. entregou. Não esquece. Ô, Que Tem um benção. cantinho ali que eu gosto de ir. Eu fui Aham. pro meu cantinho que ninguém me vê. E Uhum. você ministrando um louvor. E, cara, eu senti uma Olha que presença de lindo. Deus. Deus me Meu ministrou Deus. muito. E aí, quando acabou, eu falei, cara, acho que eu vou trocar uma ideia com ela. Vou ver se ela topa lá no podcast e tal. Ah, que legal. E aí, a Bruna, eu falei com ela. Ela não gostou muito da minha cara. É, né? Não me respondeu no Instagram. Não, Felipão. Eu não, vou ficar não, vermelho. não. Agora que eu fico. Não, agora. não. Pode falar, Ela só não me brincadeira. respondeu no Instagram. Ai, meu Deus. E não foi aí, isso, não. enfim. Aí acabou que ela tá aqui com a gente Gente, não hoje. foi isso. É porque sempre congresso, o pessoal filma e marca a gente, Sim, né? sim. Aí vem aquele monte de mensagem, tudo. Depois eu não respondi. Aí eu ficava procurando, assim. E no Instagram é horrível. Quando, É. quando não Pra se você- segue, né? Quando não Principalmente se segue. não fica ali no Pra você principal. achar e Fica não como tem nem como você solicitação. colocar É. uma palavra pra poder Aham. achar. Aí eu ficava rolando, não achava você. Aí eu te vi, né? Pessoalmente. Foi. Eu chamei, foi você que falou comigo? Depois, muito tempo depois, Aham, né? Meses aham. e meses É. depois. Falei, você que falou comigo, me manda mensagem de novo pra gente marcar e tudo. Aí, viu? E aí deu Ah, eu certo. fiquei animada. Eu hoje em dia, antigamente eu era tímida, mas hoje em dia que eu Hoje já em fui dia- liberta disso, que eu fui Amém. liberta, né? Aham. Mas Amém. eu posso falar pra vocês. Depois que eu fui liberta disso, eu amo falar, ó, isso aqui, ó. pra mim, ó. Olha. Aí eu falei, que eu vou perder a oportunidade Muito no podcast, nada. Muito bom. Que irado. Ó, você que tá assistindo a gente, nosso tradicional jabá, Isso aí. se inscreve aí no Miló Podcast, dá o seu like também, ative as notificações, copia aí o botão do transbordo, né, Felipão? O botãozinho do transbordo você compartilha no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook. Vai lá e ó, senta o dedo, né? Vamos nessa, que quanto mais você faz isso, mais o algoritmo do YouTube entende que esse Isso daí. conteúdo é relevante e vai entregando pra mais gente, É beleza? isso. Papo incrível, tô super ansioso. Também. Você é crente desde sempre? Desde criança, 6 É para mesmo? 7 Olha anos. que lindo. Minha mãe se converteu, né? Minha mãe era do mundão, doideira. Não tinha nenhum crente na minha família ainda. Sua mãe foi a primeira. Foi a primeira. Aí minha mãe se converteu e começou a me levar ali, né? Pra igreja. E desde dessa fase eu já comecei a me envolver, ministério infantil, EBD. Eu fui logo numa Qual igreja. que igreja? tinha Qual EBD. igreja? É Primeira Igreja Batista da Trindade, lá em São Gonçalo. Que eu sou gonçalense, né? Aham. Aí, mas eu fui dela, não sei nem te dizer quanto tempo eu fui de lá, porque minha mãe, ela mudou de igreja várias vezes, assim.
Também não sei explicar por quê, mas brincadeira. Depois ela me explicou, assim, depois de adulta ela me explicou por que que a gente mudou tanto. Enfim, Sabe que aí... tu vai falando nos assuntos, eu vou ficando curioso, né? Por É? exemplo, eu tô doido pra saber o que que ela te falou, mas segue o jogo. segue o jogo. Não, ela foi mudando. Ela mudava algumas vezes por minha causa, outras por questão de distância, Aham. né? Teve uma época que minha mãe perdeu tudo, ficou sem carro, sem a nossa casa, a gente teve que sair, voltar a morar com meus avós, né? Aí a gente foi para uma igreja mais perto da nossa casa, então foram Entendi. situações assim, que a vida foi colocando. Mas teve épocas que ela também saiu de uma igreja, eu lembro que ela amava, porque não tinha ministério infantil, não tinha nada. Sim. E assim que ela se converteu, que a gente foi para essa igreja que tinha, né, EBD, tinha coral infantil, eu participava, tinha dança, tinha de tudo. Então depois a gente foi para essa igreja que não tinha, que estava começando, era uma igrejinha que estava começando ainda. Era uma benção, mas ela ficava assim, ela queria que eu me envolvesse também. Então ela saiu Uhum. dessa igreja que ela amava para ir para uma igreja mais perto da nossa casa que tinha ministério infantil para eu também poder congregar ali com as crianças e tudo. Então, tiveram várias situações que ela fez por minha causa até. Que legal, que É. legal. E a música é dessa época também? Tu falou de coral aí, né? A música vem desse momento também. Já é dessa época. Porque antes da gente começar a ir pra igreja, eu já gostava de cantar. Desde bem pequenininha mesmo. Tinha a Sandy Júnior na época, né? Sim, Eu era pequenininha. E eu pegava o controle da televisão, subia no sofá e ficava cantando Sandy Júnior. E aí, quando minha mãe se converteu, ela já me inseriu ali no universo, né? Todo cristão, Ana Ambiente de Paula igreja é um ambiente Valadão. artístico, né? Que dá essa liberdade, né? É verdade. E aí eu já entrei logo pro coral infantil, era um coral gigantesco nessa igreja, nessa primeira igreja batista. E eu amava, assim, era muito legal. Eu lembro até hoje de uma música, assim, que a música... Às vezes eu fico cantando pra poder irritar a Gabriel, que é a música... a música Gabriel é o esposo dela que tá aqui. Alô, Gabriel, um Dá abraço, oi aqui pra mano. gente, Gabriel. Estilo. Estilo. Meu irmão, o cara que manda um Esse é bigodinho estilo. desse. Ele não é Tem pseudo todo estilo, o meu não. Ele é o respeito. estilo em pessoa. O cara que tem um bigodinho desse tem todo o meu respeito, mano. Eu tentei mandar um bigodinho desse aí não tem tempo, como. mas é um estilo, tá ligado? Que o bigode, esse bigode assim, acompanha o estilo O dele. estilo. Eu não Ele meteu esse estilaço. bigode essa semana, do nada. É? É. E você curtiu? Tudo que ele faz eu gosto. Eu não sei. Ah, que coisa linda. É isso. Eu não implico quase nada. Ele fala, vou cortar o cabelo. Eu falo, vai, amor. Tá bom. Só Muito teve bom. um corte que eu não gostei até hoje. Todos os outros. Mas qual é a música que você canta pra irritar ele? É sobre Nínive. É assim. Bem legal ela. Gostou? É legal, né? Deu pra ver. Eu nunca mais achei, eu só lembro dessa época. Nunca achei essa música, não sei nem de onde que tiraram isso. Mas ficavam, sei lá, umas 50 crianças. Mas- Meu Deus do céu. Meu irmão, eu não gosto de Imagina coral que até tava de hoje fora. e eu nem essa música escutei. Mas se eu tivesse escutado essa música aí já era. O Evandro, ele não gosta de cantar, não gosta de coral. O que você gosta da Não, igreja? porque cantata basicamente é coral, né? É, coral. Eu não gosto não, acho um saco. É. Acho um saco. Eu dou graças a Deus que no bola não tem, mano. E Que no se meu bola tivesse, tem? No meu bola Não, se eu tem. fosse você é de Niterói? Sou. Se eu fosse bola Niterói, toda vez que tivesse cantata ou coral, eu não ia pro culto, eu ia desviar no momento. Que isso. E aí eu cara. vou fazer depois. É muita Não, blasfêmia Não, nesse na programa, minha meu igreja, Deus. na igreja que eu me converti tinha, e tipo assim, cantata de Natal, eu não ia. Certeza que eu não ia. Certeza que eu não ia. Cara, Então você crente nem gosta de difícil. filme musical, né? Não gosto, Você não nem vê, gosto. né? Não, tipo assim, tem uns que eu gosto. Aquela. Caramba, da freira. Aquele eu amo. Sabe qual é? O da freira. Mudança de hábito. Mudança de hábito. Nunca viu esse filme, não? Não, eu não gosto de filme musical. Acho um saco. É, né? Eu não gosto de filme. Eu também não gosto, não. Tem exceções. Tipo, Eu canto. E eu também sou. Eu já escolhi filme assim, ó. Tem uma história com a minha esposa. A gente foi no cinema e tava aparecendo um filme em musical. Eu falei, não, eu sou musical, preciso de ver isso. um Isso é pra arte. Ai, Eu senhor. dormi o filme todo. Ai, E é agora muito eu não tô me chato. lembrando o filme. É um filme. Os Miseráveis, não? Não, é um Porque esses filme. Miseráveis eu fui ver porque estavam falando muito da fotografia Não é e La La tal. Land? La La Land. La La Land. Não é La La Land, La La não. Land. É o mais recente musical, É. eu acho. La La E aí Land eu eu- gostei, eu desgostei menos, assim, eu achei que tinha uma... Porque não era só cantado.
Tinha umas falas também. Mas Eu nem eu achei vi, meio... só pra você ter uma noção. Né? Mas tinha uma história meio inocente, meio boba, meio forçada, meio enlatada americana. Eu fiquei meio sonolento. Eu dormi, aí Mas, por exemplo, o Rei Leão pode ser considerado um musical? Não, então, isso que eu ia falar. Filme infantil com música, tipo, Mulan. Eu amo. Todas as músicas, eu sei até hoje, todas. Mulan eu não assisti muito, não. Cara, mas Mulan é muito bom. É muito bom. Todas as músicas são boas. Não foi o Mulan que teve um remake agora? Eu assisti o live action, assisti. Mas o primeiro desenho eu não assistia. Eu assistia, o que é um dos meus filmes preferidos até hoje é o Rei Leão, mano. É o Rei Leão. Também são muito legais. E aí eu sei cantar todas as músicas também do Rei Leão. Tu chora no Rei Leão? Meu irmão, não choro não, mas eu assisto, sei falas. Eu tenho um amigo que chora até hoje. É mesmo? Se emociona assim, ó. Não, que o Mufasa morrer é brincadeira, né, irmão? Mufasa não era pra ter morrido. É uma das grandes frustrações da minha vida foi o Mufasa ter morrido. É brincadeira. Eu amava o Timão e Pumba. Timão e Pumba era bom. Isso é maravilhoso. Era bom. Curto demais. Mas enfim, aí o coral eu nunca curti muito. Mas enfim, aí você começou a cantar nessa época, então, em coral, na igreja e tal. Sim, na igreja. Aí no meu aniversário acho que foi de 7 anos. Aí minha mãe era bem, como que eu vou dizer, eclética. Aí a gente tava na PIB, mas ela me botava pra ouvir Cassiane. Então, eu acho que foi meu aniversário de 7 anos mesmo. Eu pedi a minha mãe de presente. Mãe, meu aniversário de 7 anos, eu quero de presente cantar 500 graus na igreja. 500 graus de puro fogo, santo e poder. Fogo, santo e poder. E eu cantei, tá? Minha mãe pediu, a igreja era enorme, assim. E eu fui lá super corajosa. Eu acho que hoje, de repente, eu não faria uma loucura E ele é balançado, dessa. né? Não, imagina você numa batista cantando 500 graus. Imagina. O sentido que tinha aquilo. Não tinha E a nada igreja? Como é que vai ser? Nada A igreja assim, ó. Cara, eu acho que a igreja até recebeu legal por ver uma criança, né? Assim, nessa empolgação, né? Imagina, ela loirinha, pequenininha, cantando. Aqui na frente tem irmãos. E era uma vozinha, né? Eu tinha uma voz, aquela vozinha de criança. Sim, né? sim. Deve ter sido muito engraçado. Já essa música na igreja que eu me converti, quando cantava, esquece. Fogo puro. Irmão. E aí, ainda mais quando ninguém tava cantando, falava assim, ó. Desse lado, todo mundo. Desse lado. Desse lado tem vitória. Aí esquece. Era um movezão. Ai, meu Deus, que engraçado. Mas aí quando que chegou... Primeiro assim, você sempre viveu o evangelho de fato? Na tua adolescência? Tu sempre teve essa percepção de Cristo, de Bíblia, de reino? Não vivi, não. Eu vivi assim... É até estranho falar isso às vezes, né? Porque eu fui pra igreja sempre. Eu não deixei de ir pra igreja. Mas eu viver profundamente da forma que eu vivo hoje, tipo, a sensação que eu tenho hoje é que se eu sair da igreja, eu vou direto pra morte, pro pecado, entendeu? Pra treva. Hoje eu vivo aquela... para onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Né? Hoje eu vivo isso. Uma dependência de Deus, assim, que eu sinto. Se eu não viver com Deus, eu vou morrer. Eu não tenho outra alternativa. Isso eu não vivia. Eu comecei a viver isso depois dos 18 anos, assim. Mas aí minha adolescência toda eu fui pra igreja. Eu fazia parte de ministério de louvor, sempre fiz, né? Fazia parte de ministério de dança, ia pro evangelismo, lia a Bíblia, mais ou menos, né? Eu acho que como todo adolescente também, né? Quando não tem esse encontro real, né? Isso, eu não Ele tinha vai um vivendo, encontro. Sim, eu ia vivendo, entendeu? Não falava palavrão, tipo, achava que... Pensava até naquela época assim, eu quase não tenho pecado. Eu não fumo, não bebo, não... Tô tranquilona. Tô de boa tô aqui. De boa zona. No meu colégio, pô, boca sujona você. Não, mas aí depois teve uma fase que eu falei palavrão beça. Era assim, né? Aí teve uma outra fase, assim, eu fui ficando um pouquinho mais velha, tipo ali 16, 17 anos. Aí ia época das paixonites né? extremas, né? Eu vou até falar um negócio que eu nunca falei, já que você falou de paixonite. Pode, por favor. Por favor. Tá entregue. Depois que eu dei meu primeiro beijo, eu fiz um propósito com Deus, que eu me senti tão mal. Aquilo ali, eu senti que eu tava, assim, desagradando a Deus, né? Eu fiz um propósito. Aí eu não
Meu propósito era, eu não vou mais beijar ninguém até meus 16 anos. Meu primeiro beijo foi com 9. Você vê, porque eu tava com uma galerinha mais velha. Mais velha. Eu tava com uma galerinha mais velha numa festa, Mas o sabe? beijo? Beijo. Qual é, Bruna? Tava avançadinha, hein, Bruna? 9 anos de idade. É uma cara de mano. sonsa, né? Eu tenho uma cara de sonsa, né? Minha avó me falava muito isso. Falava Menina, muito. você é sonsa. Porque você faz um monte de besteira e ninguém acha que é você. Ninguém sabe que... Ninguém que sabe. acontece. Você com essa cara de boazinha, com esse cabelinho de ar. Aham. Gente, mas eu lembro que eu fiz isso. Eu tava com esse pessoal mais velho mesmo. Eles Aham. ficaram insistindo tanto e eu não Influência, queria. né? Influência. Eu lembro que eu não queria. Eu falava, gente, mas não quero e tal. Eu sou muito novinha, eu lembro que eu falava isso. Mas enfim, tava e acabei cedendo à pressão, né, da galera mais velha. Depois eu saí de lá, eu fiquei tão triste. Uhum. Eu não tinha nem coragem de falar pra minha mãe, que minha mãe era minha melhor amiga, né? Uhum. Eu contava tudo pra ela, não tinha nem coragem de falar. Aí eu fui e fiz esse propósito, me arrependi. Lembro que eu fiquei ajoelhada assim na cama. E aí eu falei, Senhor, eu vou me guardar, não vou beijar mais ninguém até meus 16 anos. E aí eu fui e realmente obedeci, né? Me guardei. E aí na escola, o pessoal caía Imagino. matando, assim, eles me achavam Uhum. super estranha. Uhum. E eu falava assim, não, mas eu tenho uma promessa. A palavra que eu falava era essa. Eu tenho uma promessa, eu nem falava propósito. Depois que eu fui crescendo, que eu Aham. comecei a falar propósito. Eu tinha vindo de família católica, né? Sim, Então a gente sim. fala mais promessa. É verdade. Aí eu falava, não, eu tenho uma promessa. Aí eu tive uma apaixonite assim, e aí fui correspondida, e ele queria namorar, né? Eu já com uns 15 ali, 16 anos. E eu falava, mas eu não posso namorar, como que eu vou namorar sem beijar? Como que eu vou fazer isso? E eu falava, eu tenho uma promessa, eu não posso. Mas eu entendo hoje que Deus ele me guardou, assim, né? Sim. Porque se eu não tivesse feito isso, eu nem sei como que eu estaria, sinceramente. Porque meu pai não era cristão, né? Tadinho, nem quero falar dele assim, não falando mal. Sim. Mas não é a realidade que ele vive, de Uhum. santidade. Então, Aham. Exatamente. tirando a minha mãe e a minha igreja também, na época, não tinha ainda essa coisa de escolher esperar. Sim, sim. Né? Sim, Vocês sim. devem lembrar Com disso. Aham, certeza, com aham. certeza. Até o pessoal da igreja mesmo não vivia essa santidade que a gente vive hoje, que a gente se guarda Uhum. tanto. Exatamente. Até mesmo na igreja as pessoas namoravam e avançavam, né? Um pouco. Isso. Então isso foi começando a aparecer ali na minha época e tudo. Mas já nesse dia Deus me orientou a fazer esse propósito. E aí eu realmente me guardei, não foi nem até os 16, foi até os 17. Eu fiquei dos 9 aos 17 anos sem beijar ninguém. Aí com 17 eu já dei uma viajadinha de novo. Nossa, eu vou recuperar um tempo aqui, Na maionese. Vamos recuperar. Mas, ó, tu vê a importância da palavra, né? Quando é pequeno, porque constrangeu ela com 9 anos. Sim, E ela se achegou a Deus ali no momento íntimo, né? sim. Quantas pessoas não têm esse momento íntimo com Deus É assim? verdade. E, mano, te falar, eu tenho a minha história que é completamente diferente da sua. E tipo assim, hoje eu uso o que eu vivi pra trocar ideia com uma galera que viveu coisas parecidas com a minha e que Aham. não teve um contato com Cristo ainda. Sim. Mas, cara, de verdade, eu vejo uma galera do Flame ali lá da Barra, uma galera que eu vi criança, por exemplo, talvez você não saiba, enfim. É que eu conheci a Flávia, sabe quem é a Flávia lá da Barra? Enfim, eu conheci a Flávia, ela não era nem crente. Então eu conheci os filhos da Flávia, eles crianças. Uhum. E aí eles se converteram, a gente passou a frequentar a mesma igreja. Então eu vi a Ana Clara, por exemplo, que foi uma adolescente e hoje uma adulta de 20 e poucos anos assim, que, irmão, teve a adolescência e a vida adulta na palavra, sabe? Aham. E foi muito diferente do que eu vivi. Uhum. Porque hoje eu conto, hoje eu rio, mas, cara, a gente, o Felipão É. e o Decão também, que tá aqui, que gravou antes de você, mano, a gente passou por coisas que, cara, não é legal passar. Desnecessário. Quem dera não tivesse vivido, Quem né? dera se Quem não tivesse dera, passado. É exatamente, isso, porque eu fico exatamente. rindo e tal, mas a palavra é essa. Quem dera que eu não tivesse vivido, mano. É verdade. Porque ia resguardar de muitas coisas, sabe? De Exatamente. traumas, de dores, Sim. que a gente carrega até Não, hoje. E ainda tem a segunda fase, porque eu também cresci em um ambiente evangélico, mas também quis conhecer uma coisa o desconhecido. Uhum. E esse conhecer também me trouxe coisas ruins. Aham. E é o arrependimento mesmo de ter passado por tudo isso. Né? É. Sim. Mas aí você com 17 anos, então,
começou a namorar e tal, e que você falou que com 18 fez um propósito com Deus certinho de conhecer, de palavra. Propósito não, né? Que começou. Não, foi, né, na verdade, com 17 nem comecei a namorar, só fui, assim, boate, essas doideirinhas assim, né? Tipo... Zoadinha. Mas foi bem rápido, porque eu já tava no bola, eu já tinha entrado, mas ainda não tinha tido esse encontro, tá? Eu tinha minhas amigas no Bola de Tem Neve. quantos anos, Bruno? 27. Hoje. Nem parece. Você assustou. Parece ser mais nova, né? Parece. Todo mundo fala. Graças a Deus. Pelo menos fosse mais velha, né? Eu fui... Foi assim... Eu fiquei meio em cima do muro, dando essa viajada, foi nem um ano. Assim, foram alguns meses só. Mas eu sabia que não tava certo, sabe? Eu já tava no bola. A gente sabe, né? A gente sente isso. A gente sabe. E eu já tava no bola, assim... Eu entrei com 16 anos pro bola. Acho que 16? Tinha acabado de fazer 16, eu acho. Ou entrei com 15, logo depois fiz 16, não sei. E aí, no Bola de Neve, a palavra começou a me chamar a atenção. Que era uma coisa que antes de eu entrar pro Bola de Neve, eu não tinha muito interesse em ficar durante a palavra. Pelo contrário, eu tinha um celularzinho que tinha um jogo da cobrinha. Na minha igreja anterior, chegava a hora da palavra, e eu era do louvor, né? Eu cantava, descia e... Nossa, a palavra é muito chata. E a cobrinha crescendo. Chegava no final do culto, ela tava... dando a volta no celular. Você lembra desse jogo da cobrinha? Lembro, joguei muito. Nossa, eu jogava muito. Joguei muito. Minha mãe pegava o telefone da minha mãe, presta atenção na palavra. E eu assim, ai, mãe. Aí ela pegava meu telefone, né, guardava e toda hora eu falava, que horas são? Que horas são? Falta muito pra acabar? Eu ficava assim. Aí depois eu entrei no Bola de Neve, já no primeiro dia eu falei, cara, que maneiro. Louvor aqui é diferente, a palavra aqui é diferente. Aí eu comecei a prestar atenção, mas ainda... né? Tinha essas questões, assim, ainda não tinha tido um encontro sozinho, né? Aí, o que aconteceu quando que eu tive esse encontro? Que eu falei que foi com 18 anos. Eu passei para faculdade, eu fiz faculdade de Sociologia, me formei e tudo, mas logo depois de 6 meses, assim, como é uma faculdade de humanas, né? A gente sabe como que tá aí esse mundão, né? É verdade. E lá eu comecei a ouvir muita coisa que ia de encontro à minha fé. Total. Então, imagino o que você passou. Então, eu não tenho como afirmar hoje que eu tive uma depressão, porque eu nem não cheguei aí a médico, nada. Mas eu lembro que passei por períodos de tristeza profunda, assim, porque parecia que meu mundo todo tava caindo. Tipo, tudo que eu conhecia... Tava sendo desconstruído ali, né? Sim, tudo que eu acreditava, eu me sentia literalmente sem chão. Sabe essa expressão que a gente ouve, sem chão? Eu lembro que já naquela época eu falava assim, cara, eu não tenho chão. Tipo, tudo que eu acreditava parece que é tudo uma grande mentira. Então eu entrei nessa crise aí, profunda. Tinha dias que eu não queria nem viver. Eu falava pra Deus, ai, Senhor, me leva logo. Porque se você tá aí, eu falava até assim, né? Se você tá aí, sei lá... Enfim, foi um período muito difícil na minha vida. E aí eu fiquei assim... Isso foi em 2015 que eu passei faculdade. Eu fiquei assim uns 2 anos e pouco. Por aí. Eu lembro que meu aniversário de 20 anos, eu tava lá, minha família toda reunida, todo mundo feliz, eu nem me sentia merecedora de nada daquilo, só porque eu não tinha certeza de que Deus estava comigo, assim. Eu me sentia muito vazia, assim, sem Deus, assim, sabe? Foi muito profundo. Só que, no meio dessa dúvida toda, eu buscava respostas, né? Sim. E a resposta era, eu comecei a encontrar na Bíblia. Eu não deixei de ir pra igreja, porque eu acho que assim, que o Espírito Santo me conduzia e eu sempre pensava assim, cara, se eu tô mal indo, imagina se eu não for. É verdade. Era o que eu ficava pensando, assim, mesmo eu em dúvida, tinha muitos dias que eu ficava em dúvida, ouvindo o pastor falar e eu confusa, e aquilo confrontando com o que eu aprendia na faculdade, eu falava, cara, mas será que o que ele tá falando é certo? Será que essa religião aqui é certa? Porque aí a gente começa a estudar, né, sociologia da religião, tem tudo isso. É verdade. Então, eu lembro que eu comecei a ler a palavra, assim,
foi quando eu comecei a pegar a Bíblia de verdade para ler. Que até então eu pegava esporadicamente, né? Ou quando minha mãe mandava, ou quando tinha algum exercício da EBD, sei lá, alguma coisa da igreja para fazer. Mas não pegava para eu me alimentar daquilo. Aí, nessa fase, eu comecei a pegar e as dúvidas que eram geradas lá na faculdade, Deus me respondia na palavra. Então, coisa assim que, cara, questões filosóficas, Deus me respondia na palavra. Tudo, eu encontrava a resposta lá. E eu ficava chocada, assim. E aí Deus foi começando a se mostrar pra mim, né, de uma forma que eu nunca Coisa linda, tinha vivido. E foi nesse período horrível da minha vida, né, que eu considero hoje o mais difícil. Eu já passei por outras coisas, já passei por perdas de familiares, já luto, né, já passei por Sim. outras coisas. Mas nada foi tão difícil quanto duvidar que Deus estava comigo, assim. Imagino. Nada foi tão horrível. Então, Duvidado daquilo tudo que você aprendeu, né? sim, Vai confrontando, né? sim. Então, foi nessa fase que eu comecei a viver profundamente com Deus, assim. Coisa linda. Quando você estava nesse estado, assim, depressivo, isso te afetava além da incerteza da existência de Deus? A pergunta é, cara, você ficava triste demais, parou de sair, parou de ter convívio com outras pessoas, começou a se isolar mais? Ou foi mais a questão existencial ali, caramba, Deus existe dentro de mim, fora de mim, Deus existe do mundo, Deus... Ou era só isso? Uhum. Não, assim, eu só lembrando que eu não tenho um diagnóstico preciso, tá? Sim, Mas eu sim. lembro que eu estava assim. Eu não deixei de sair porque eu hoje considero que era o Espírito Santo mas eu sentia muita vontade de me isolar. Uhum. Eu sempre queria fugir de Uhum. tudo. Só que quando eu ficava sozinha, às vezes até quando eu tava com pessoas, aqueles pensamentos, eles eram recorrentes, assim. Eu não conseguia muito fugir. Eu pensava sobre aquilo ali quase que 24 horas. Eram muitas dúvidas sem resposta, né? Uhum. Então eu não parava de pensar naquilo. Então quando eu ficava sozinha, era pior se eu ficasse no silêncio, no tédio. E você não falava disso com ninguém também? Segurava pra você? Às vezes eu falava com uma pessoa ou outra, mas a maioria das pessoas não tinha nenhuma resposta pra me Entendi. dar, porque ninguém tava passando por isso, né? Uhum. Eu não conseguia encontrar pessoas que passavam por isso como eu passava. Eu tinha um amigo na faculdade que tava sentindo a mesma coisa, que também tinha vindo de igreja. Uhum. E eu lembro que um dia a gente falou sobre isso na faculdade, ficou eu e ele chorando no pátio, né? Da faculdade. E a gente chorando assim, cara, tá muito difícil pra mim. E ele também, homem também, né? E chorando, a gente chorando riso, assim, no pátio da faculdade. Imagina que loucura, ninguém devia estar entendendo nada. Mas tinha ele, às vezes eu falava com minha mãe, meu padrasto. Um dia eu fui confessar pro meu pastor que eu tava passando isso. Eu tenho muito amor pela vida dele. Hoje em dia ele não é mais meu pastor, né? Já mudei de igreja, que nessa época eu morava em Araruama. Mas meu pastor foi muito amoroso comigo, assim, porque eu me sentia a pior das pecadoras da face da terra. Parecia que ninguém tinha pecado pior que o meu. Então, quando eu confessei pra ele, falei, pastor, eu tô duvidando da existência de Deus. Eu acho que não existe ninguém pior do que eu no mundo. Mas ele foi tão amoroso comigo. Ele falou, filha, tanta gente já passou por isso, tanta gente já questionou, você não é a pior pessoa do mundo. Não cai nesse engano, né, nessa mentira que muito provavelmente é Satanás está colocando também esse fardo sobre você tão pesado que nem Jesus está colocando, né? E aí eu lembro disso, eu não me isolava, mas eu sentia muita vontade de me isolar. É porque é muito. Eu também eu nunca fui diagnosticado. Eu fui diagnosticado com ansiedade, transtorno de ansiedade. Uhum. O que já é muito difícil, assim. Eu tinha muita falta de concentração, não conseguia me concentrar em nada. Palpitação, coração acelerado do nada. Eu tive um ataque de pânico isolado, na igreja, inclusive, dentro da igreja, mano. Meu Eu tive um Deus. ataque de pânico, assim, minha vontade era ir embora. Uhum. Só que, pô, minha esposa tava do meu lado, louvando, adorando lá, na maior conexão. Eu falei, cara, vou segurar. Mas começou a me dar falta de ar, eu tava quase saindo pra ir pro hospital.
Mas isso foi um caso isolado. Uhum. E eu tive quadros... caraca, tá me fugindo a palavra. Enfim, eu tava com sintomas depressivos. Eu não posso dizer que eu tava com depressão. Uhum. Mas, cara, foi um momento muito difícil pra mim também. É horrível. E a minha questão não era nem sobre a dúvida da existência de Deus. Eu te falo até que se fosse isso, talvez seria muito pior, porque o que me segurou, na verdade... Foi justamente isso. Foi justamente isso. A Uhum. minha certeza no Criador. Uhum. Eu me isolei, Sim. eu ia pra igreja, mas, mano, as pessoas falavam e eu não escutava, Dava até raiva, né? dava até raiva. Eu também sentia raiva. É, Eu não sei nem como que eu ia. Porque exato. eu ficava lá sentada com raiva das coisas. Eu me senti um zumbi, basicamente assim, mano, eu tô um zumbi, porque as pessoas falam comigo, eu falo, depois eu nem lembro o que eu falei, eu não lembro o que as pessoas falaram, porque simplesmente eu tava no meu mundo interno. Uhum. E, pô, foi um período muito difícil pra mim também. Foi Sim. muito difícil. E, inclusive, esse podcast é fruto dessa saída, sabe? Meu Deus. Tô falando da minha parte, né? O Filipão Uhum. tava vivendo algo parecido, aí ele pode falar da parte dele, mas foi um momento de loucura, assim. Porque eu trabalhava, né? Até hoje eu trabalho como freela. Uhum. E aí entrou pandemia, eu fiquei ocioso, completamente ocioso uns 6 meses. Uhum. E aí também entrei num quadro que eu não queria fazer mais o que eu fazia a minha vida inteira. Porque na 4ª série da escola, eu decidi que eu queria fazer jornalismo e trabalhar com esporte. Então eu fui nesse foco, fiz jornalismo e trabalhei com esporte. Legal. Então eu cheguei no momento que era assim, caramba, eu não quero mais trabalhar com esporte. Mas o que você quer fazer também? Não sei. Uhum. Então, o que a galera vive mais ou menos com 17, 18 anos, o que eu vou fazer da vida? Eu tava vivendo com 35, 34, sabe? Uhum. E fiquei nesse limbo, que foi muito difícil pra mim, que na verdade isso começou ainda dentro do meu trabalho. Que eu até 2019, eu trabalhava de CLT como apresentador de um canal cristão. Eu fazia um jornal diário e um programa de esporte. E ali eu já não queria mais aquilo, Bruno. Não queria mais aquilo. Eu falava, mano, isso aqui não tem sentido nenhum. Sentido, né? Não faz mais sentido. E eu tava enjoado da minha empresa, da empresa que eu trabalhava também. Era uma empresa cristã em que eu não era ovelha da empresa. Então, tipo assim, cara, eu como CLT, como profissional, eu vivia as questões de... Caramba. Doutrina. De doutrina da igreja, sabe? Coisas que eu não vivia na minha igreja como voluntário. Exatamente. Enfim, eu entrei nesse limbo e eu tô longe de estar como eu tava. Longe, graças a Deus fiz terapia. Terapia me ajudou muito. Oração me ajudou muito. Falar me ajudou muito, porque também eu tinha um problema de tudo que eu sentia eu guardava pra mim. Eu não compartilhava as coisas com a minha esposa, sacou? Sim. Porque eu achava que era uma carga pra ela que ela não precisava segurar, porque eu era o homem da casa, eu sou o machão, eu vou aguentar, eu vou dar a volta por cima, porque eu sou o sacerdote e tal. Só que, na verdade, mano, eu tava... Fica pesado demais, né? Exato, e isso tava afetando o meu casamento também, né? E aí, quando eu falei pra ela, aí começou o processo de cura, né? De cura, assim. Sim. E hoje eu tô muito melhor, graças a Deus. Graças a Deus. Mas é difícil passar por isso, né? Não, é muito difícil. Eu lembro que eu pensava assim, gente, será que nunca vai acabar? E quando eu ficava de férias da faculdade, era um alívio, né? Porque pelo menos parava um pouco os ensinamentos e as dúvidas que vinham, pelo menos davam um tempinho, né? E aí logo depois eu tinha que voltar. Aí eu falava, ai, Jesus. Pra mim era uma tortura eu ter que voltar pra faculdade. E aí eu também entrava nessa questão, assim, eu pensava, eu vou sair da faculdade. E aí eu até falava com minha mãe, assim, mãe, quero sair. E ela falava assim, você vai fazer o quê? Aí eu não sabia o que eu ia fazer. Então eu fui continuando assim, fui até o fim. Me formei e tudo, mas antes de eu chegar no fim, eu já tava também bem melhor. Deus já foi me tratando, me curando. Por causa disso que eu falei, né? Eu comecei a ler a palavra, Deus foi respondendo. É isso. Foi dando paz a tudo, todas as dúvidas que eu tinha. Algumas, ele não me respondeu. E eu tenho até o texto de agradecimento da minha monografia. Eu falo sobre isso. Algumas coisas ele não me respondeu, mas ele me deu paz. Porque a gente nunca vai saber todos os mistérios do universo, né? A gente não vai saber. Mas ele me dava paz, assim, em algumas coisas. Outras ele me respondia, assim.
E hoje eu comecei até a escrever um livro, assim, sobre essa trajetória. Ah, E que já legal. encontrei pessoas que passaram pelo mesmo que eu passei. Cientistas cristãos que também dão respostas dentro da ciência para essas dúvidas que a própria ciência levanta, assim, Uhum. sabe? Sim. Hoje em dia já tô amparada, mas eu sei que pode ter muita gente que está hoje como eu Isso aí. estava naquela época, né? Mas enfim, a palavra ela foi fundamental para me tirar de tudo isso. E você viveu isso numa. Eu fico assustado, por exemplo, e tentando entender e lendo algumas coisas também pra tentar entender o quanto que esse problema de identidade, né, de depressão, de ansiedade, afeta uma galera muito jovem, né, Bruna? Sim. Adolescentes, galera de 20, 21, 22 anos passando por isso de forma bem acentuada. Eu falo, mano, que complicado, né? Que difícil, porque é um momento justamente de descobertas, de, cara, o que eu vou fazer da vida? É um momento que tudo é muito intenso da nossa vida também, né? Você vê que é tão necessário ouvir ela falar sobre isso, fazer um livro sobre isso. Pô, vai ser de muito valia, muito, muito necessário. Mas o livro é sobre a sua vida? Sobre isso que você passou? Eu quero abordar isso, dar o testemunho no livro, né? Mas trazer a parte científica também da Entendi. coisa, Muito entendeu? bom. Porque sociólogos cristãos você não vê tanto assim, né? Uhum. Mas pelo meio que eu já tô inserida, que eu tenho visto, assim, tem vários cientistas que estão se levantando, que às vezes nem tem tanta voz ainda, como eu não tenho voz nenhuma no meio acadêmico. Mas eu sei que Deus não desperdiça nada. Então, se eu fiz isso e me formei, sei que É isso. Ele vai me usar em alguma coisa relacionada a isso, sabe? Então, é para isso que eu vou usar, para trazer o testemunho, para trazer clareza, para ser luz no meio da ciência também. Tenho pensado muito sobre isso ultimamente, assim, sabe? Por isso eu tô começando a escrever. Não sei quando que eu vou lançar, se eu vou Sim, lançar sim. esse ano, amanhã. Mas já iniciou, Mas já... já comecei a escrever, pelo menos. isso. Eu tô assim, a hora que for. Mas hoje também alguns cientistas usam, inclusive, filósofos e pensadores até pra embasamento de algumas coisas que são faladas, inclusive dentro da igreja, não tem não? Porque, não dentro da igreja, mas eu sou idiota, tá? Eu sou um sem conhecimento, então tô só jogando coisas Que aqui. isso, É nada porque a ver. na minha faculdade de jornalismo eu estudei sociologia também, tive sociologia, só que era matéria, não era faculdade. Aham. Filosofia e história da arte, tal. E aí cita um monte de filósofo, um monte de Sim. pensador e por aí vai. E aí eu tenho um livro que se chama Psicologia Pastoral. Que legal. É muito legal o livro, mano. Muito Nunca legal. vi, não. E esse livro, ele utiliza muitos pensadores e filósofos para explicar o pensamento, para explicar a psique mesmo humana e tal, explicar alguns comportamentos. E aí o livro coloca a palavra em cima desses pensamentos, sacou? Que legal. É um Muito livro que maneiro. ensina você a ser um pastor, a você acompanhar vidas, mas entendendo um pouco melhor como é que funciona o humano, né? Sim. Achei interessante também o livro. Também Depois dá achei. uma procurada, Eu é vou muito ler. legal. É muito legal, muito legal. Legal. Mas quando é que começou então a sua vida como ministra hoje, Bruna Branco? Tá. Como é que é? Foi com Luma Eupídio ou não? Foi antes de Luma? Foi com ela. Foi com ela? Profissionalmente, assim, Aham. foi com ela mesmo. Eu conheci a Luma, eu tinha uns 10 anos, por aí. Ela era de uma outra igreja que eu era antes de ser do Bola de Neve. Nós éramos do Ministério de Dança na época. E ela é um ano mais nova que eu, né? Assim, a minha igreja era muito grande, então nessa igreja a gente não convivia tanto assim, porque tinha muita gente, né? Mas aí passaram-se uns anos, eu fiquei nessa igreja, ela saiu, foi pro Bola de Neve. E aí aconteceram algumas coisas lá na igreja que eu congregava. Aí minha mãe encontrou com o pai dela na rua, com o pai ou com a mãe, não sei. Eu sei que eles foram e chamaram a gente pra visitar o Bola de Neve um dia, um culto. Aí nós fomos. E já desde aquele dia, a gente falou assim, cara, a gente quer ficar aqui, né? A família inteira, a gente decidiu já nesse dia. Então a gente foi lá, pedimos a bênção ao pastor, o pastor abençoou e tudo, a gente saiu, foi Bola de Neve. E aí no Bola de Neve eu me aproximei, porque não tinham tantos jovens assim, na época, né? Uhum. Então os gatinhos pingados dos jovens, eles andavam todos juntos. E aí eu tinha 16 e ela tinha 15, né? Aham. Não, agora
pensando bem, eu tinha uns 15 mesmo, logo depois que eu fiz 16. Aí nessa fase a gente se conheceu e ficamos muito amigas, né? A gente congregava na igreja juntas, morávamos perto, eu ficava muito na casa dela, ela na minha, tudo. Depois ela foi. Aí a gente foi pra época de faculdade, ela veio morar no Rio, fazia faculdade aqui na Unirio, eu fazia faculdade lá em Niterói. E aí ela começou o ministério dela, e aí deslanchou, né? Foi muito rápido. Quando ela gravou a primeira música, lançou e deslanchou. Então, quando ela deslanchou, eu tava ainda fazendo faculdade, eu tava muito focada na faculdade, assim, eu gostava. E vivendo tudo aquilo que você falou, né? Tudo aquilo, tava vivendo tudo aquilo. E ela não, ela já tinha essa experiência com Deus, já era apaixonada por Jesus desde que eu conheci ela, mais perto, né, com 15 anos. Eu admirava muito ela tinha lido a Bíblia toda, assim, com 15 anos. E eu ficava assim, gente, será que um dia eu vou ter alguma coisa desse tipo, né? Mas o meu processo demorou mais, até eu ter esse encontro com Deus sozinha, tudo. E aí, de vez em quando, ela já fluindo no ministério dela, de vez em quando ela me ligava pra me perguntar isso. E aí, como é que tá? Tá louvando muito na igreja? E aí, como é que tá sendo? E o trabalho? E a faculdade? E eu geralmente ali, entretida com, não, tô trabalhando aqui e tal, na minha área, não, tá sendo benção. Ah, não, tô pensando em fazer mestrado, não sei o quê. Né? Sempre pensando aquilo tudo. Sim. Só que, à medida que eu fui me encontrando mais com Deus, enfim, Deus começou a falar assim, ó, não é isso que eu tenho pra você. Aí eu, pô, que legal, né? Que bom, né? Que bom. Caminhada legal. Tô aqui pagando esse preço dessa faculdade que eu odeio. Tô cheio de questionamentos se eu falar que isso aqui não é pra mim. Que nem é pra mim, não era nem pra estar aqui, senhor. Podia Brincadeira. ter falado antes de eu entrar, né? Se eu na Poxa, faculdade, né? Melhor, né? Passar esse perrengue. Não, mas aí Mas assim, hoje eu vejo todo o plano Sim, com dele. certeza. Ah, lógico. Hoje, quando eu vejo todo o Lógico. plano dele, precisava daquilo ali Com pra certeza. eu amar No Deus de final, verdade. sempre a gente vai olhar pra trás e vai falar assim, é verdade, se eu não passasse aquilo lá... Poxa, mas se eu não passasse, eu ia estar muito mal, gente. Eu passei uma dificuldade pra viver o que eu tenho, isso aí, vivido isso aí. hoje, né? Seria Assim, bom se não tivesse a dificuldade, né, ama? Se tivesse sido um Senhor, pouquinho mais... ensina na alegria, ensina na felicidade, É, né? se Como eu tava tivesse... me divertindo numa montanha-russa, E aprender, Ai, né? quem me do nada, dera. aprendi a viver. Do nada. Caramba, Deus, eu tô na praia aqui todo dia e caramba, eu só reconheço Desceu. mais a sua glória. Desceu já o entendimento todinho de quem Deus é. Ai, Jesus. Mas aí foi isso. Aí eu comecei a ficar naquela coisa. Deus me falando assim, não é isso. Eu tenho algo pra você. Só falava assim, eu tenho algo. Aí eu falava, pô, mas que algo é esse? Né? Que aí eu fiz 5 anos de faculdade. Só esse perrengue horroroso, brabo assim, foi 2 anos e pouco, 3. Depois já comecei a... Já mudou totalmente, sabe? Uhum. Virou uma chave. Uhum. E aí já ficou com isso. Eu tenho algo pra você, eu tenho algo pra você. E eu falava assim, tá bom, Deus, mas é o que, né? É o que é? E nesse meio tempo eu sempre fazendo parte do Ministério de Louvor, mas assim, nunca achei que eu ia viver de música, nunca achei isso. Uhum. Eu recebi palavras durante a vida inteira, mas eu nem botava muito crédito nelas, porque eu pensava assim, a pessoa me vê cantando, fala que eu É isso aí. vou gravar CD, tipo, é a coisa mais normal que tem. Uma vez veio até um satanista falar isso pra mim. É mesmo, cara? É. Ah, tu sabe que tu tem que contar, né? Mas tu manda uma dessa e só acha que vai ficar aí? Como assim, pô? Sério, O que bem aconteceu? antes. Como é que foi? Você Eu- foi no encontro deles, né? Pra evangelizar. Vou fazer um evangelismo, Suave. coisa só, coisa leve. Coisa levar minha leve, música leve, meti folk. lá. Não, eu tava lá na igreja. Foi na minha igreja mesmo. Eu cantava sempre domingo de manhã, porque eu morava em São Gonçalo, no centro.
Uhum. E já congregava em Niterói por causa do seu meu marido, né? Ele é Já de tava- Niterói. Que ele já era de Niterói. Aí tu Tem tava cara de todas Nikit. querendo, né? Ele Você- tem cara de Nikit, não tem? E você Tem cara. todas querendo, né? Assim, não. Senhor! Ai, esse varão! Era isso, Esse né? varão do bigode bonito. Meu bigode. Não, aí eu congregava lá em Niterói já, aí ia sempre domingo de manhã fazer o louvor. Aí esse senhorzinho, ele começou a ir no culto de manhã. Eu acho que ele nunca ia à noite, né, amor? De manhã eram pouquinhas pessoas, assim. Todo mundo naquela preguiça, né? Ah, um sono, né? Olho inchado. Mas tu sabe que eu Gente, gosto do culto de manhã? Eu gosto do É. culto da manhã. Gente, dava umas, É. dava umas 10 pessoas no culto, contando com o pessoal que tava trabalhando 20, no máximo. Sim, sim. E ele começou a ir com a mulher. Aham. Aí ele ia e no final do culto, ele dava uma de profeta, assim. Ia nas pessoas liberar alguma coisa. Eu tava vendo já esse movimento dele, já tinha um tempinho. Aí um dia eu desci, acabou o culto, desci pra pegar minha bolsa assim, tava bem na frente, nas primeiras cadeiras, aí ele veio. Todo assim. Boa interpretação, né? Não, mas é porque ele vinha mesmo, tipo assim, fazendo um drama, sabe? Se fazendo assim, tipo, pô, tô carregando Tô o sentindo, profético, tô sentindo, sabe? Sim, O entendi, Espírito tá entendi. falando aqui comigo. Era um teatro. Hoje em dia eu fico pensando assim, cara, olha como que satanista é ardiloso, né? Ele veio, tipo, todo fazendo um teatrinho ali de espiritualzão. E aí vinha a mulher dele também ficava parada assim, perto dele, com a cara de quem tava, sei lá, recebendo. Transbordando, Sei- recebendo do não sei, alto. cara, era um troço assim. Olha que eu tão- conheço Aham. algumas pessoas assim que falam que. Opa! Ih, Filipão, será, Calma. mano? Porque não tem necessidade disso, Não né? tem necessidade. É isso que Não tem eu necessidade. falo. Pode ser que a pessoa realmente esteja sentindo a glória de Deus. Eu creio. Aham. Mas ali, como eles não estavam sentindo nada, na verdade, eles tinham que fazer uma performance, Uhum, né? uhum. Então ele veio, aí ele foi, eu vejo você gravando um CD. E eu já olhava ele assim, eu não sabia que ele era satanista. Não vou falar que eu sou a futurística, não. Sim. Não sabia. Mas Mas sentia eu algo de achava ele errado. estranho. Eu achava ele esquisito já. Aí ele veio e falou pra mim, eu falei, tá bom. Eu pensei, milhões de pessoas já falaram isso pra mim. Eu lembro que eu fiquei assim pra ele e não dei muita ideia, não, porque o espírito testifica, né? Exatamente isso que eu ia falar. Aham. E o espírito não testificou nada com aquele cara. Pelo contrário, eu fiquei até irritada com ele. E Também, aí, cara, com a mãozinha assim, né, irmão? Aí não tem como ficar legal. parece o senhor Burns, Mas assim. como tu sabe que ele é satanista? Descobriram depois? Descobriram depois. Ah, A intercessão, né? Intercessão é sinistra, né? Porque um dia eles largaram um troço lá, uma sacolinha lá com sei lá o quê, na Aham, igreja. E aí depois desse dia eles nunca mais foram. aham. Parece que a intercessão abordou eles. Não foi eu? Não lembro. Eu tenho A medo da galera o da pessoal intercessão, da intercessão né? abordou eles. Eu Eles tenho medo. deixaram um trocinho lá na Tem igreja. medo também, Uma mano? coisa. Ela é da intercessão também? Não. Ah, eu tenho medo da galera da intercessão, mano. É. A galera da intercessão da nossa igreja é tipo aquelas irmãzinhas do Pra coque. quem tá vendo aqui, eu acho que é importante dizer. O pessoal acha que a bola de neve é hypada, tá? Isso é reteté. É, teté, irmão. Tem um pastor lá, É. o pastor Bruno da Barra, fala que é Assembleia de Neve. É Assembleia de Neve, É total. mesmo. Então a galera da intercessão é tipo as irmãs. É. Aí a galera da intercessão é tipo as irmãzinhas do coque, tá ligado? Que elas só olham assim, a irmãzinha do coque só olha Ô, assim, aí já rapaz. sabe tudo da tua vida. A galera da intercessão é assim, mano. Não, Aí e é quando, pentecostal mesmo. Que quando eu... a galera da intercessão me olha, eu falo, ih, mano, deixa eu ver meus pecados aqui. Ih, Caramba, assim, ó, me perdoa, assim, ó. Senão Deixa eu vai- me adiantar. Desculpa. É, Senhor, deixa eu me adiantar aqui, perdão pelos meus pecados. É. Enfim. Aí, a gente tava falando do satanista, beleza, já descobriu. Aí tava falando do seu processo com a Luma, né? Do seu processo Sim. como ministra. Como várias Sim. pessoas já tinham falado, né? Várias pessoas já tinham falado. Mas eu não achava nada disso, não. Luma, ela sempre falava assim, não, Bruna, vamos, né? Vamos bombar aí, vamos gravar a música que a gente tem juntas, ela falava. Mas eu não me achava isso tudo, assim. Eu pensava assim, eu canto bem, mas viver disso, gente, não é pra mim, não. Eu
eu não refletia muito, não me depreciava também, não era algo, eu só não pensava nisso. Eu achava que eu tinha que ser uma Não pessoa... era uma possibilidade pra você. que ia ter um trabalho normal, que ia fazer faculdade, trabalhar na área. E ministrar louvor voluntariado. Exatamente. Eu pensava isso. Só que aí tudo mudou. Aí eu ficava nessa coisa, tipo, Deus tinha falado que tinha algo pra mim. E eu tava tentando arrumar algum emprego. Que eu saí do último que eu tinha, que era, tipo, estágio só, né, na área de sociologia. E eu saí assim, cara, não é pra mim. Sociologia, acho que não vai fluir isso agora, não tem nada a ver. Mas também não conseguia trabalho nenhum. Tipo, as portas estavam totalmente fechadas. E tudo que eu tentava, nada eu conseguia. Eu ia em entrevista de emprego, pensava assim, pô, fui bem, cara. Não é possível. Tá tudo certo. Passei. Passei, arrasei Mandei aqui. benzão. Arrasei, meu currículo tá impecável. Pensava, mas não. Aí, nossa, eu tomei muito não. E Gabriel até falava pra mim assim, amor, o que você faz nessas entrevistas? Você não passa numa, Você não consegue passar em uma. Que eu quero só essa uma. Pelo amor de Deus, o que você faz? Pelo amor de Deus. Tá você chega tudo lá, certo. samba. Chega lá, dá uma sambada, o que você faz, minha filha? Mas é verdade. Aí eu lembro que eu comecei, depois que ele falou isso uma vez, comecei a orar, falei, Senhor, mostra pra ele. Você nem mostrou nada pra mim. Você só me fala que tem algo, mas mostra pra ele, faz ele entender. Eu falava isso aos prantos, né? Chorando muito. Eu falava assim, Senhor... É frustrante. E ele querendo, e a gente querendo casar, eu sem ter um emprego, né? O meu cenário ali não tava assim, super legal. Ele querendo casar e eu não conseguia nenhum emprego. Não tinha como ajudar na casa, na despesa da casa, não tinha como nada. E eu ficava assim nessa oração, falava, tá bom, Deus, então se você tem algo, faz alguma coisa e mostra pra ele também que o Senhor tem algo, porque eu não tenho como falar mais, além do que eu já tô falando, que você tem algo, que as portas estão fechadas, mas porque vai acontecer alguma coisa. Aí no ano que a gente casou, ele me deu um direcionamento assim, tá bom, então, já que você não tá conseguindo nada, a minha avó tem uma empresa, uma pequena empresa de turismo. Aí ele falou assim, nessa época a secretária dela, que era minha tia, arrumou um emprego na área dela, que ela já estava tentando há anos, estava desempregada da área dela, né, e trabalhando com minha avó há anos. E aí ela foi e conseguiu. Aí Gabriel falou pra mim assim, vê se a sua avó não quer que você substitua ela só pra você pede um salário dela só pra gente pagar tal conta. E aí não teve entrevista também, né? Não teve entrevista. Super tranquilo. E tive que passar Não por esse teve entrevista. nervoso. Se tivesse entrevista... Mas sua avó achou de boa, tranquilo? Não, minha avó achou de boa, ela gostou. E normalmente família, não é pra você, né? Não, ela gostou, né? Aí falou assim, não, tudo bem. Porque aí pra mim, ela me pagava até menos do que pagava pra minha tia. E foi algo só assim, pra eu ajudava, ela me ajudava, assim, sabe? E ficou assim. Mas aí ele começou, não sei, eu acho que Deus começou a mover ali dentro dele. Eu sei que um dia, Luma... Peraí. Foi você que falou com Luma, né? Foi ele. Ele falou com Luma. Deixa eu só contar antes de você partir, porque eu consigo te entender muito com relação às entrevistas. Porque quando eu me formei na faculdade, o meu sonho era, cara, eu vou trabalhar na Sport TV ou na Globo. Que são as duas maiores emissoras, né? E eu nunca trabalhei nem na Sport TV nem na Globo. Mas aí, mano, meu planejamento era, eu me formei em 2012, falei, cara, 2014 tem Copa do Mundo. Só que é Brasil. 2016, isso eu já tava na empresa trabalhando como apresentador, eu apresentava um programa esportivo. 2016, com certeza eu saio, porque é Olimpíada na cidade do Rio. Aí eu fui pra Sport TV, falei com o chefe de redação, que era o cara que contratava. Ele falou, não, mano, tá tudo certo, que não sei o que, vai dar certo, pô, papai. Eu fiquei, caraca, maneiro. Consegui. Era uma vaga temporária, era uma vaga temporária, mas eu tava num trabalho fixo, eu falei, irmão, vou pra esse trabalho de 4 meses, vou trabalhar igual um louco e vou ser contratado, medo zero, mano. Só que aí a gente é crente, né? De vez em quando a gente ora. Aí eu acho que às vezes a gente tem umas orações que a gente não devia fazer, que a gente fala pra Deus e Deus vai e responde, né? Aí eu falei assim, pô, Deus, trabalhar com esporte é basicamente você abrir mão dos seus finais de semana.
não existe feriado, não existe nada. Porque futebol acontece no final de semana. Aham. Eu falei assim, Deus, se me contratarem e não for da sua vontade, e se eles me chamarem, eu vou mesmo sem ser a sua vontade. E? Porque eu quero isso desde sempre, Deus. Sacou? Olha a oração Da dele. maneira que... Mano, eu falei, Deus, se me chamarem, mesmo que não seja da sua vontade, eu vou. E? Agora, se de fato não é da sua vontade, tá quase tudo certo. Dá um jeito de babar aí. Uhum. Porque eu não quero nem que me chamem, porque se me chamarem, eu vou. Aí o que aconteceu? Eu gostei da sinceridade. Nem te chamaram. Total. Nem te Não chamaram. chamaram, mano. Não chamaram pra Deus. conversar e eu cobrando. E aí? Ah, vai rolar. Lembrando que tava tudo certo. Tudo Cara, certo. mas é mundo assim. Tudo certo. Um sim. É assim. E simplesmente não rolou. Então, assim, caraca, eu fiquei muito frustrado. Eu vou te contar o que aconteceu em relação a isso. Aí Gabriel falou com Luma. Gabriel falou. Você vê que Aham. Deus ouviu minha oração, né? Porque Aham. até então ele tava sem entender o que eu fazia. Se eu chegava sambando nas entrevistas, né? Sim, sim. Enfim. Ele falou com Luma, gente. Ele falou assim: Luma, eu sinto que eu queria que você, como amiga, não como ministra de louvor, né? Conversasse com Bruna, mas como amiga, porque eu sinto que ela tá perdida na vida profissional dela. E eu vejo que ela tem em você uma referência e tudo, ela ama você e tal. Então você pode conversar com ela alguma coisa? Aí a Luma foi e falou: Gabriel, eu vou te ligar, peraí. Nesse momento ela tava no estúdio com o produtor dela, que hoje também é o meu, Aham. e eles tinham acabado de falar sobre mim. Uou. Porque ela tava já com o plano de fazer a gravadora, que hoje eu faço parte, e ela já tinha pensado em mim, já tinha quase um ano, só que ela ligava pra mim e eu falava que eu tava pensando em sociologia ainda, enfim. Aham. Mas nesse momento, através dele, né, ele foi usado, enfim. Ela foi, e aí acabou que ela explicou tudo pra ele, e aí ela me ligou, assim, pra mim era do nada, eu tava deitada na minha cama, ela me ligou e começou a falar: Bruna, Deus me deu um projeto, eu vou abrir uma gravadora, Uou. um dos nomes que Deus me deu foi você, até então eu não sabia como que eu ia chegar até você pra falar tudo isso, não sabia se você queria viver, nada disso, mas o Gabriel veio falar comigo, foi uma resposta de Deus pra mim, e eu quero saber se você quer fazer parte desse selo musical. E aí, nesse momento, eu falei assim, cara, era esse algo. Era isso que Deus tinha pra mim. Aham. Eu já entendi na hora, entendeu? Aham. E aí eu falei assim, eu quero fazer parte. E aí do retrucar, que você retrucava sempre, por causa não confirmava no seu marido ali, já deu estalo, já. Sim, já confirmou, tipo, foi através dele, Deus já falou, Já mudou falou com tudo. ele, já mudou tudo ali, né? Mas assim, aí nasceu, né? Tipo, aconteceu tudo. Naquela mesma semana, pessoas pra quem eu tinha entregado currículo 2 anos, Começaram a ligar. Uou! começaram a ligar pra saber. Bruna, surgiu uma vaga aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falava assim, cara, e foi um período que a gente tava com dificuldade financeira, né? Se eu aceitasse, tipo, eu entrei pra gravadora, mas eu não ia gravar a música amanhã, Aham, Sim, com aham. certeza. né? Eu não ia começar todo mundo a ouvir minha música um dia. Aham. Do nada. Pô! Foi. Gravou, colocou no Spotify. É. Milhão. Estourou, milhão, não é Várias assim? milhão. igrejas convidando. Não é agenda Participando do uma atrás da Grammy. outra. Premiação Bruna Branco. Não tem nada a ver. Isso aí é só quando a pessoa vai pacto com o demônio. Porque eu já vou falar assim, né, pra vocês que estão aí, ó. Ministério não é assim. Não fica isso pensando aí. isso. Aí, gente, aí começou. Aí eu fui um dia fazer um exame no hospital. Cheguei lá, encontrei um tio meu. Tipo, sabe esses tios distantes que às vezes a gente. Pô, meu tio conhece não sei quem que vai me dar um emprego que a gente começa a tirar pra Sim, tudo quanto sim. é lado. Cheguei lá, encontrei esse tio meu, ele falou assim: sobe lá na sala. A gente vai fechar hoje, tem um emprego pra você aqui. Cara. Eu falei, meu Deus. E eu liguei pra Gabriel na hora, falei, cara, olha que loucura, cara. Agora que eu entrei pro selo musical, começou a aparecer, como assim? E aí ele já ficou assim, não aceita. E a gente Não passando deu nem uma dificuldade balanceada financeira. não, Gabriel?
O primeiro, né? o primeiro balanceou. Eu gosto de confessar essas coisas. É, porque lógico, isso é legal. às vezes eu vejo a pessoa no Normalíssimo, testemunho, a é. pessoa fala assim, não, nunca duvidei. Eu fico assim, pô, Certeza. tu é muito Não, crente, cara. eu falo assim, eu sou um bosta mesmo. É. Eu não acredito também. que nessa pessoa. Não, essa eu pessoa tá com balanceei. uma fé além da minha. Vou aplaudir ela, É. porque essa fé aí... Não, sendo bem sincero, no primeiro eu balancei total. Eu e ele, a gente ficou muito assim, né? A gente falou assim, poxa, mas será? Salário de que 2 não dígitos dá? alto, né? Alto! Então, 2 dígitos será que alto! não? É, papo de 3-0, começando com Prada 3, pra 2 cima. dígitos. É. Ai, uma prada pra cima. Aí no segundo a gente já tava assim mais assim, pô, não, aí já não. Aí quando veio a terceira, a gente falou assim, não, nem quero, Quer nem nunca quero, quis. né? Na terceira a gente já falou assim. Aí foi assim que eu entrei pro selo musical. Que irado, mano. Coisa que irado. linda. Tem quanto tempo isso? Isso foi em 2019. Tem pouco tempo, Tem né, pouco. mano? Tem pouco tempo. Ainda mais se for contar com pandemia, Sim, né? 2019, o que? Meio de 2019? foi. A pandemia começou em 2020, março? Foram, É. acho que foi por ali, porque eu entrei, essa ligação, acho que foi ali em março, abril. Por aí. Tem pouquíssimo Tem tempo. pouco tempo. Pandemia. E eu tenho um fato com a Bruna. É verdade, a Eu gente não fiz falou uma gravando, live. né? A gente não Ah, falou gravando, é. Sim, Fiz a live que acho que foi o primeiro lançamento. foi. Na A live primeira lá. música que eu lancei, ali a gente nem tinha lançado a música ainda nas plataformas, a gente cantou ao vivo lá. É isso aí. Foi lindo, lindo. É, Foi um momento muito bom. Um abraço pra toda a galera lá, pra Luma. foi Foi muito muito legal. maneiro esse dia aí. Mano, você tem que ver a Bruna ministrando, irmão. Eu imagino. De verdade, mano. Não, mas Glória a no Deus. dia foi uma coisa especial também, sabia? Porque a gente tava num momento de pandemia, a gente tinha que fazer. Era também um momento de doação, né? Teve umas Sim, doações e teve. tudo. E foi bem legal o dia, foi bem legal. Mas aí eu muito quero legal. assistir essa ministração, né? É verdade. É. Precisa, Poxa, precisa. tem que assistir. E receber, né? É. Não só assistir. Chegar lá Nossa, eu assim, recebo muito também. Como que. Mano, tem Kevin Lee é o quê? A gente chama ele o quê? De profeta? De Profeta, pastor? É um é. profeta. Tem um Aham. profeta que vai na nossa igreja, Kevin Lee, o nome dele. Sim. Sim. Irmão, eu fico pensando, moleque, ministrar o louvor com ele pregando deve ser desesperador. Mas ao é mesmo mesmo. tempo. É, não é? Todo mundo fica em pânico. É. Filipão, Aham. esquece. O cara tá assim, ó. Primeiro que dá uns tapas assim, né? Ele dá cada Eu não sei tapão. como tu não dá uma desmontada, né, mano? Dá Ele cada começa- tapão. aí ele começa a pregar uma parada, ó. Canta músicas que vêm do céu agora. Canta. Irmão, eu vou cantar o quê? É tipo, pelo amor de Deus, como é que faz isso? Do É céu desesperador, agora. não. É, que o Espírito Santo tá conduzindo ali na hora, tu pega e vai, filho. Ele é assim, ele ativa, né? Aham. Ele é profeta, mas de certa forma, é apostólico também. Ele Aham, vai aham. ativando você É. ali. Não tem tempo pra pensar nada. Aham. Pega e vai fazendo, cara. Que o Espírito Santo tá falando. Porque o profético, ele também tem que ser desenvolvido, né? Uhum. Isso aí. Tem gente que acha que o profético não é desenvolvido, não, mas é. Eu mesma, as primeiras ministrações que eu fiz depois de. Antes de começar o ministério, era totalmente diferente. Que aí é até o testemunho que eu tenho da timidez. Depois, então, que começou, que foi fluindo a prática, que eu fui fluindo mais no profético, né? Aí, à medida que você vai caminhando, você vai entendendo melhor ali como Deus. Como Deus gosta de certas coisas, como Deus Uhum. não gosta também de algumas coisas, Uhum. né? Como Deus também não gosta que coloque ele numa caixa, Uhum. Isso. também tem isso. Deus não gosta que coloque ele numa caixa que fale que ele funciona assim. Uhum. Não, Deus tem princípios, que ele não é nenhum louco, não é mentiroso, pelo contrário, ele é fiel. Amém. Mas ele tem algumas coisas que a gente tem que seguir, mas nunca colocar ele numa caixa, porque ele se move de diferentes formas, diferentes maneiras, né? E aí a gente tem que só ir aprendendo. O que eu vou aprendendo e vou desenvolvendo no profético é sempre a ouvir a voz do Espírito Santo. Isso. Assim, ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Não adianta só ouvir e não obedecer. E não adianta você fazer pelo que você já fez um dia e você falou assim, Pelo que você sabe, pelo seu talento. né? pelo que você Isso sabe. é uma Não grande adianta. chave, porque eu também faço parte do Ministério de Louvor.
Isso é Canta bem, Bruna. Canto nada. Canta. E é uma grande chave, porque às vezes a gente fica atrelado naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente sabe fazer, no talento, no que sabe, não vou tocar essa daqui que vira mais. Sim. Vou tocar essa daqui porque, pô, essa daqui vai tocar legal. Ou você maquina aquilo como um ambiente pensado. Mas só que o ouvir a voz de Deus fala mais do que você querer passar uma coisa. É também viver isso. O ministro de louvor ele tem que viver também isso e receber ao mesmo tempo que tá passando, né? Claro. Hoje, quando eu vou decidir um set list, assim, Sim. pra quando eu vou ministrar, né? Eu nunca coloco nada pelo que a minha voz vai ficar bonitinha. Bom. Tem vezes até que eu vou cantar em alguma igreja, tá todo mundo esperando que eu cante a minha música mais conhecida e eu não canto. Porque eu sempre pergunto a Deus assim, Senhor, o que você quer falar com esse povo nesse lugar? Essa é a pergunta que eu sempre faço pra Deus. E eu vou fazendo isso não assim um dia antes, mas eu vou uma semana, sabe? O tempo que eu tiver, se eu tiver um mês pra decidir, eu vou ali um mês pensando. Tem ministrações, na última, por exemplo, Deus começou a me falar assim, os meninos estavam da banda, né? Sim. Eles estavam insistindo, eles sempre querem que eu mande antes o set list. É. Só que às vezes eu falo assim, Deus não me falou ainda. Calma que Deus me falou ainda. E aí eu sento e falo assim, Senhor, também Deus sabe que a gente vive num um tempo e um espaço, né? Não é maluco. Mas eu falo assim, Senhor, eu preciso definir, eu preciso que você fale comigo. Eu tenho esse tempo aqui pra mandar essas músicas pra essas pessoas, eu preciso que você fale comigo. E aí eu vou lembrando assim das músicas, vou lembrando aqui, e às vezes ele me dá palavras-chave. Então nessa última ministração, que eu vou dar um exemplo pra vocês, ele falava comigo sobre avivamento. Então, o que eu fui fazer durante a semana? Fui estudar a história dos avivamentos. E aí Deus falou comigo assim, ó, agora vocês vão fazer um jejum. Toda a banda fez um jejum de carne. Que lindo. E aí eu entendi que eu estudando a história dos avivamentos, vi que uma das primeiras coisas que acontecia nos avivamentos era um arrependimento profundo por parte das pessoas que estavam ali, né, vivendo o avivamento. As pessoas se arrependiam porque era tristeza, assim, e desejo em agradar a Deus, Isso, né, isso. em ser santo, assim. Então, aquilo ali era tão profundo que Deus me mostrou assim, ó, vocês vão fazer um jejum de carne para representar, né, que a carne de vocês está sendo mortificada. Essa palavra é boa. Está sendo mortificada. Vocês vão mesmo procurar a santidade. Então, eu fui estudando tudo aquilo ali, aí chegou no dia e a gente cantou 2 músicas só. 40 minutos foram só 2 músicas. Deus fluiu em uma música, e mesmo que eu planeje mais músicas, às vezes ele fala assim, eu coloco 4, 3, mas já sei que Deus vai ministrar durante, né? Que ele vai falar alguma coisa. Ou já teve uma outra situação que eu fiquei esperando, achei que eu ia falar muita coisa, e Deus não queria que eu falasse nada, queria que eu ficasse em silêncio. Então aí tem momentos que eu falo assim, gente, Deus quer a gente em silêncio. Tem um outro exemplo que eu posso trazer para vocês, que foi no carnaval esse ano. Eu ministrei 2 dias numa mesma igreja, num congresso. Então, no primeiro dia, Deus se moveu de uma forma assim, tipo, foi mais fogo, assim, sabe? Sim. Foi celebração, foi alegria, nós pulamos. Foi tudo aquilo, aquela loucura, assim. E no segundo dia, Deus falou comigo assim, não vai ter nada a ver com o que foi ontem. Hoje vai ser silêncio. Aí, silêncio no louvor? Silêncio no louvor. Então eu comecei, no segundo dia eu comecei a ministrar, no primeiro dia tinha sido maravilhoso. E eu olhava pra carinha das pessoas, estava todo mundo me olhando assim, tipo assim, vamos pular, vamos fazer, né, aquilo tudo que a gente fez ontem. E aí eu peguei o microfone e eu falei, pessoal, Deus falou pra mim que não vai ser como foi ontem. A gente não vai botar Deus numa caixa. É isso que eu falo sobre colocar Deus numa caixa. Isso aí. Porque ele não vai se mover só em fogo, em celebração. Ele também pode se mover em silêncio. Totalmente. Ele também pode se mover
em doçura, ele também pode se mover em beleza, ele também pode se mover de outras formas. Então não esperem que a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ontem. Hoje Deus quer se manifestar de uma forma nova. Esses dias eu tava ouvindo uma ministração da Betel, era espontânea, e a mulher falava assim, se nós esperarmos hoje pelo que a gente recebeu de Deus ontem, nós vamos morrer. Porque a gente não pode se contentar com o que a gente recebeu de Isso aí. Deus ontem, com a forma que a gente recebeu de Deus ontem, ou querer reproduzir o que a gente recebeu ontem. Será que a gente quer contar sempre os mesmos testemunhos para as pessoas? Não fica chato? Quando a pessoa só quer contar um testemunho lá que aconteceu lá em 1950. A gente falou assim, sobre isso aqui. No Poxa, episódio, cara. no outro episódio, é verdade. Então, eu tô Você sempre... quer que eu pegue um copo pra você beber água? Não, É? isso não. É que Eu você- tomo aqui mesmo. Ah, tá. Então, eu tô É ficando que você rouca, tá, né? tá toda hora. Hoje eu falei muito. Então, eu nem sei qual foi a pergunta. Eu sei que a gente... Enfim, é sobre isso que eu procuro fazer nas minhas ministrações, Mas, cara, sabe? isso é muito. Eu tava conversando com o líder do Ministério de Louvor da Barra. E eu nunca fui do louvor, né? Então eu não tenho muito essa percepção. A minha esposa, ela é do louvor. Eu bebo aqui. E eu vejo ela tomando esses cuidados aí também, assim. A escolha das músicas. Aí ela tem um cuidado também de uma música sempre conversar com a outra. Tipo assim, a primeira música, a segunda tem que ter a ver com a primeira, a terceira com a segunda e a quarta, um combo, sei lá. E ela sempre vai pro quarto também, tem o momento dela de busca. E no dia que ela vai ministrar, ela tem um momento dela também e tal. Então eu sempre percebi isso. Mas conversando com o Paulinho, eu tive esse relato profético mesmo de altar que eu não tinha conversado com ninguém ainda e não tinha percebido, assim, dessa questão do ministro direcionar a igreja, né, mano? De acordo com o que Deus quer Sim. que a igreja faça, né? E aí eu passei a enxergar até o ministro como quase um regente, né? Eu não sei se regente é a palavra, mas quase um regente, sabe? Tipo assim, vem do céu e o cara só conduz a igreja pro que Deus quer que a igreja faça, né? Falei, cara, isso é muito interessante. O cara não tá só ministrando, não tá só cantando, né? Não é só cantar, né? Não. Ele tem um mover espiritual ali, tem um mover Tem uma de entrega direcionamento. também, né? E que basicamente vai desencadear na palavra, né? Sempre. Né? Sim. A gente tem que estar sempre tendo intimidade com Deus, né? Pra fazer tudo isso. Não é à toa que hoje eu tento me colocar no lugar dos sacerdotes antigamente, né? Da época bíblica mesmo. Assim, eu tento me colocar nesse lugar, que eu tô zelando pela casa de Deus e por carregar a presença de Deus, Sim. né? Hoje já não tem aquele templo como tinha antes, de ter o santo lugar, de ter o átrio, né? O santo lugar, o santo dos santos. Hoje já não tem, porque quando Jesus morreu, ele quebrou tudo isso, né? Isso aí. Mas a gente, durante a nossa ministração, eu procuro sempre fazer isso. Existe um tipo de ministração que é esse, inspirado no tabernáculo de Moisés, né? E você conduzir a pessoa à adoração dessa forma, primeiro passando pelos átrios, depois passando pelo santo lugar, até chegar ao santo dos santos. Então eu tento seguir também isso, pensar, porque aí é o que eu falo, né? Deus tem alguns princípios, tem algumas coisas que ele gosta que a gente faça. A gente só não pode limitar ele, limitar o fluir dele. Mas eu tento sempre fazer isso. A sua esposa faz isso, é natural, assim, eu penso, eu gostaria de começar exaltando ao Senhor. Então, às vezes, não necessariamente pega uma música de começar exaltando a Ele, somente a Ele, né? Mas aí já fluo no espontâneo mesmo. Santo, santo, santo. Começo, né, do jeito que é. E aí vou vendo as músicas que ele vai me mostrando, assim. Deus vai me mostrando exatamente a ordem. É pra você cantar essa agora, essa aqui agora. No final, você vai cantar essa porque você vai falar de arrependimento. Assim, sabe?
E ele vai me conduzindo assim dessa forma. Ah, vou fazer uma pergunta que talvez fuja um pouco da música. Qual é a tua percepção com relação à igreja? E aí eu não tô falando bola de neve, né? Eu tô falando igreja, Aham. corpo de Cristo. Sim. O que você enxerga e como você enxerga, assim, movimento, sabe? Tu acha que é uma igreja que tá com muita sede, ou uma igreja que ainda precisa romper algumas coisas, ter mais entendimento? Você tem essa percepção enquanto ministra, ou enquanto cristã, na verdade? Tenho. É, hoje eu tenho visitado mais igrejas, né? Além do Bola. E assim, eu vejo muita gente boa, muita gente apaixonada por Jesus. Vejo. Eu não sei se eu sou muito otimista, porque tem gente que tá mais pessimista em relação a isso. Ou talvez eles são pessoas realistas, né? Mas eu vejo muita gente boa, assim. Converso com pessoas diferentes em igrejas que não são pentecostais e você vê, assim, a paixão da pessoa por Jesus. Tem um cara numa igreja que eu fui ministrar e eles eram super quietinhos, assim. Durante nada a ver com bola de neve, nada a ver. É, eles eram super quietinhos durante a ministração, estavam ali. Mas no final, quando eu fui conversar com eles, era assim, eu tava assim, gente, fala mais. Eu queria, eu queria saber mais, porque eu tava vendo ele falar com tanto amor por Jesus, pelo reino, que eu falei assim, cara, eu quero aprender com esse cara. Uhum. Não é porque às vezes eles estão tão quietinhos, ou porque assim, a gente como ministro de louvor, a gente cai nessa história de achar que a pessoa tem que estar. É um termômetro, né? Tem que estar assim. Isso não existe. Eu acho que isso não existe. Tá? Mas tem uma coisa que a gente tem que balancear, né? Mas enfim, não é isso aqui, não é a expressão corporal que determina se uma pessoa tem intimidade com Deus, tem amor por Deus, enfim, não é isso. Só que tem um outro lado que é que eu aprendi, tá? Aí vivendo, né? Eu aprendi que a gente também estar na igreja e só esperando, e chegar na igreja e ficar só esperando das pessoas que estão lá em cima mexerem com você, Uhum. também é um erro, Uhum. sabe? E ficar assim, eu vim aqui para receber. Esse não é o propósito da igreja. Então, eu acho que o que está faltando na igreja hoje não é nem que tenham pessoas mais frias, Uhum. não é nem isso, mas eu acho que é só o entendimento do Uhum. que a pessoa está fazendo na igreja. E focar onde tem que ser focado. Focar onde tem que ser focado, sabe? Eu acho que o que está faltando na igreja em geral é só uma cultura. Isso aí. É só uma cultura. Mas que cultura? Cultura de reino. Cultura de céu. Porque a palavra fala lá em Apocalipse, né? Que os anciãos, eles se prostram aos pés do Senhor, do trono ali. Deus no trono, os caras estão prostrados. E os caras estão no céu vendo Deus. Então, não faz sentido a gente estar aqui, vir para o culto para receber, ficar sentadinho. É. Porque se você tá sentado só esperando receber, você não tá nem honrando quem Deus é, É verdade. né? Eu já ministrei também num lugar e primeiro a pessoa que estava conduzindo a oração antes de mim falou assim, eu vou explicar muito bem o que eu tô tentando falar aqui. Falou assim, gente, se vocês quiserem ficar de pé, vocês podem ficar, se não quiser pode ficar sentado. A gente vai ter um momento de louvor aqui e tudo. Vocês acham que as pessoas fizeram o quê? Ficaram sentados. Ficaram sentadas. Aí eu ali, antes de entrar, eu morrendo ali, né? Falei, não. Esse pessoal não tá. Por quê? Porque eu quero todo mundo pulando, quicando? Não. Porque pelo menos gostaria que as pessoas tivessem um entendimento de quem a gente tá adorando ali. Então, quando eu peguei o microfone, eu já peguei falando assim, né? Vamos. Pessoal, eu sei que foi falado
Aí o profeta gosta de fazer isso, né? De dar uns esporrinhos assim. Eu falo calminha, então Calminha, né? todo mundo, ninguém me leva mal, mas isso eu tô falando assim, né? Com revolta interna. Eu falo, pessoal, eu sei que foi falado que se vocês quiserem ficar sentados, vocês podem ficar. Mas imaginem que a Rainha Elizabeth tá entrando aqui pela porta. Vocês vão ficar sentados? Eu só quis trazer esse entendimento. Então, se Jesus, que é o nosso rei, tá entrando pela porta e tá vindo aqui ter um encontro com vocês, vocês falaram, vocês saíram da casa de vocês para vir encontrar Jesus aqui, em comunhão com outras pessoas. Vocês vão ficar sentados, batendo papo, olhando pro lado, olhando o telefone. Tipo assim, aí isso aí já não faz sentido. Agora, se a pessoa vai ficar de pé, vai gritar, vai chorar, vai espernear, aí é diferente. Porque tem gente também que gosta, que flui dessa maneira, gritando. É o jeito da pessoa. Se ela tivesse no mundo, num show. Eu, por exemplo, na época que eu dei uma desviadinha. Sandy Júnior, foi no show de Sandy Júnior. Não, eu ia falar até mais velha, boate. Vamos pensar aqui nós três, tá? As poucas vezes que eu fui, eu ficava sentada. Eu não gostava eu poderia estar curtindo a música ouvindo. Mas eu não gostava de ficar em pé, dançando, fazendo nada. Nunca foi do meu perfil. Mas, tipo assim, sei lá, entrou o Sandy Júnior, pelo menos eu ia querer ir lá na frente. Então, ficar perto, olhar pra cara deles. A gente não falou pra você nada, mas a gente fez uma pesquisa antes e a gente fez uma surpresa pra você. Entra, Sandy Júnior. Sandy, por favor, chegou o momento. Que susto! Brincadeira. Dessa vez tu entrou na brincadeira. O Felipe olha o cara da cima falando, para de ser idiota. Pior que a Sandy ia aparecer aqui e ia falar, e aí? Não sei mais nada da vida de Sandy, nem acompanho mais. Eu falar, Sandy, já foi. Sandy. Já era. Foi, valeu, pode voltar. Pode voltar, Sandy. Enfim, mas é esse entendimento, sabe? Entendimento de quem Deus é, né? Não, Acho que esse é o mínimo que, isso é muito legal. Que falta. E até essa Cara, eu posso falar pra você, ó. Eu fui... Especificamente, deve ter umas 3 semanas. Eu fui pra igreja depois do jogo do Botafogo. Fui pro estádio. E aí eu só fui pra igreja porque minha esposa tava lá. Uhum. Aí eu falei assim, pô, eu não queria ir pra igreja não, mas eu vou. Aí eu sentei no culto, sem brincadeira. No final da palavra, eu falei assim, mano, que louvor que cantaram? Olha o outro. Aí eu falei, mano, o que o pastor tá pregando? Eu não sabia. Meu Deus. E eu tava lá na igreja, mano. Aí eu falei, caraca, Senhor, me perdoa. Porque eu não queria vir. Eu não vim por causa do Senhor. Eu vim por causa da minha esposa. Uhum. E eu tô aqui sentado, fazendo nada. Era melhor que eu estivesse em casa. Me ajuda, te peço perdão, eu quero receber, eu quero entender pelo menos o finalzinho. Aí virou a chave. Mas depois disso, na verdade, eu fiquei pensando em quantas vezes eu fui pra igreja e eu fiz algo parecido com aquilo. Talvez não exatamente do jeito que tenha sido, porque ali foi muito claro pra mim. Eu não queria ir, fui por conta da minha esposa e tava no culto com a cabeça em outro lugar. Eu falei, mano, quantas vezes eu fiquei sentado aqui no culto, pensando nos meus problemas, pensando em conta que eu tinha que pagar, pensando no trabalho do dia seguinte, pensando... E, na verdade, mano, é isso. O Senhor da glória, o Senhor que eu cultuo, que eu amo. Tá ali. É isso. E eu, tipo... E a gente não tá nem aí. Nem aí. É isso, mano. Isso é assustador, né? É triste. É triste. É triste. Hoje eu tento... Depois que eu aprendi isso, eu tô falando assim, com certeza já fiz isso várias vezes, né? Mas depois que eu aprendi isso, eu sempre me esforço, É isso. né? Pra fazer, pra dar o meu melhor. Uma decisão. Às né? vezes é uma decisão, tem que ser uma decisão. Por isso que eu tô falando que é uma cultura. Se a gente não aprender sobre isso, a gente também não consegue passar pra ninguém, como a gente tá passando aqui hoje pras pessoas. Exatamente. Né? E imagina se todo mundo entendesse isso, como que a igreja seria diferente. Real. Né? Porque às vezes o culto tá difícil mesmo, tipo, o louvor não tá tão legal. Foi, principalmente culto de dia de semana, foi aquela correria, tipo, o pessoal saiu correndo do trabalho, de faculdade, sei lá, seja o que for. Chegou lá, foi correria. Beleza, mas se todo mundo parar e se concentrar que Jesus está ali, por que é tão diferente quando é congresso? Por que as coisas fluem tanto quando é congresso?
Porque todo mundo tá com a mesma mentalidade. Cara, eu quero receber. Concentrado naquilo. Eu quero adorar o Senhor. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Deus vai vir, Deus vai vir, Deus vai vir. E nos cultos normais as pessoas não estão com essa mentalidade. Só que essa mentalidade, ela tem que andar com a gente sempre. Ela tem que estar sempre. Jesus está ali, ele é um rei. Imagina ele sentado no trono, na nossa frente, né? Imagina, e aí durante o culto, ele se sentindo amado, ele se sentindo desejado e começando a caminhar e passear e andar no nosso meio. E aí eu já começo a entrar numa pira, eu faço um teatro mesmo na minha mente e falo, pô, louvor não tá assim tão bom, mas amém, vou... É isso. Principalmente pra músico, né? Você músico, quer... É pra sempre gente... tem algum problema. Arrebenta uma corda, não tá escutando alguém, A gente retorno fica tá ruim, o ligado. retorno tá ruim, a guitarra não tá no timbre, É. que ensaiou, O batera errou o tempo. a bateria tá fora do clique. A gente fica ligado. Só que aí são essas coisas que a gente vai aprendendo. Até quando eu vou em Exatamente. igrejas mais pequenininhas, de vez em quando eu vou numas igrejas assim, pequenininhas, tô lá no cantinho e eu vejo que as pessoas estão adorando a Deus com tanto amor. É isso. Cara, um dia desse eu fui numa igreja que era só uma pessoa com microfone e uma televisão passando o playback, tipo o karaokê. Não tinha nenhum instrumento. E você tinha que ver como que Deus Mover. se manifestava Mano. naquele lugar. Eu tenho uma Olha só experiência que com lindo. Deus justamente nisso, assim, cara, que foi muito forte pra mim. Tava rolando um louvor depois da palavra, sabe? Uhum. Que na igreja que a gente frequenta, eu e a Bruna, basicamente é louvor, É. palavra, Fala aqui com a 2, que a 1 Ah, vou é? resolver Perdão. lá. Vai. louvor, palavra, e na palavra geralmente tem um outro louvor, né? Que tem uma Sim. ministração ali e tal. Mano, e aí eu tava pensando justamente isso, assim, caramba, Deus, tem tanta gente desviada no mundo, tem tanta gente que vem pra sua casa e acaba não te adorando, sabe? E aí eu tava louvando, pensando nisso, orando, sabe aquele momento que tu ora, louva ao mesmo tempo, e aí volta a cantar, para de cantar e ora. Mano, e aí eu basicamente, assim, vi o planeta Terra, o globo. Uhum. Sabe essas cenas de filme? Quando, não o globo inteiro, mas quando é uma câmera alta e a luz vai apagando? Já viu cena de filme assim? Uhum. E aí eu tive uma visão tipo assim, mano, o globo terrestre com várias luzes apagando. E aí a luz onde ficou acesa era a luz onde eu tava na igreja, que era a igreja Bola Barra ali. Uhum. Tava a luz acesa. E aí a igreja foi cantando, foi ministrando, cantando, e a luz voltou a acender, tá ligado? Que lindo. Voltou a acender, eu falei, caraca, Deus, que irado, que maneiro. E aí era justamente sobre isso. Cara, se todo mundo parar de louvar, de adorar, continua adorando aí no seu canto. Não se desvia de mim, continua olhando pro alto, porque eu que sou digno de adoração, então continua nessa ligação. Que essa ligação minha contigo vai Sim. reverberar pro Filipão, que vai reverberar É. pra alguém, e as luzes vão voltar a serem acesas, né? Então, assim, Com certeza. uma experiência maneira. É verdade. importante. Importante a gente também fazer a nossa parte, tipo, tá vendo que tem um irmão ali que tá só... Às vezes é normal. Tipo, eu já fiz muito isso. Tipo, pô, tá difícil. Tô aqui com uma pessoa, amigo meu do louvor também. Pô, tá osso, hein? Assim, fazer... Eu tenho uma amiga que ela me ensinou muito isso. Ela é do Le Music também, Thaís. Vou mandar beijo, Thaís. Espero que você esteja assistindo isso. Ela, cara, não importa. Ela toca muito, toca vários instrumentos. Ela é do Le Music também, mas ela é a que mais toca, vários instrumentos. E não importa, cara, pode estar um cocô, a parte instrumental, pode estar horrível, a menina tá lá. Cara, e eu ficava olhando pra ela assim, eu falava, não é possível. Que se eu que entendo pouco de instrumento, eu tô assim, imagina ela. Aí eu falava assim, cara, não, realmente, pera aí então. Ela tá Senhor, certa. ela tá certa. Transbordou. Cara, ela me ensinou muito com isso, sem falar um A. Ela nunca falou um A pra mim. Mas eu falava assim, cara, ela entende essa cultura. É isso. Tá? Ela tem essa cultura, ela vive isso. Ela tem expectativa no que o Senhor vai fazer, vai aparecer, vai acontecer. Ela tá adorando a Deus aqui em espírito e em verdade, independente do que tá acontecendo. Então, eu tento sempre fazer esse esforço, né? E a gente tem que ensinar mesmo. A gente tem que ensinar essa cultura para que chegue a maior número de pessoas.
Bom, a surpresa que a gente preparou, na verdade, é a Thaís. Alô, Thaís! Ai, quem me Caraca, dera. segunda vez ele tentou. Semana que vem ela vai Ele estar tentou. aqui. Ai, Quem brincadeira. me dera. Brunão, eu queria agradecer a sua presença aqui, mano. Obrigada. Fiquei amarradão. Espero que você tenha gostado também. Eu gostei muito. Curtiu? Pô, que Hã? bom, Hã? mano. Muito bom, Foi muito muito bom. maneiro, cara. Tô animada. Ela é Eu muito não engraçada, né? Eu não Bruno, passo. você é Eu, não- demais. eu sei que eu não passo. Eu sei, gente. Que legal. Tá muito maneiro. legal. O pessoal da minha faculdade falava assim: tem certeza que você não usa nada? É muito tranquila, muito Tem certeza? Você dá um matinho aí, Não, não. um derivado. Nunca usei. Uma camomila tu deve beber todo dia. Não, eles ainda falavam assim: não quer experimentar? Eu falei: pai, cara, você vou ficar jogada só aqui no sem chão, nada, tu não né? vai me. Vocês vão me levar pra casa depois? Arrasada? Mas, mano, obrigado pela presença. Um prazer ter você. Obrigado. De verdade, Legal. obrigado Tamo pela junto. disponibilidade. Um abraço pro Gabriel. Alô, Gabriel. Alô, Obrigado Gabriel. também. Valeu, Vocês aí gente. que estão assistindo a gente, não esqueçam de se inscrever aí no canal. Encerra aqui com a gente, Gabriel. Dá um chega aqui, pô. Esse bigodinho tem que Botar ser esse mostrado. Senta bigodinho aqui, aqui do senta lado aqui, da ó. sua Senta aí, esposa senta aí. aqui, ó. Alô, Gabriel aí, ó. Bigodinho bonito demais. Essa aqui é central, ó. Valeu, galera. Obrigado aí. Se inscreva no canal. Valeu, Gabriel. Valeu, Bruno. Tamo junto, Valeu galera. também. Iu.